It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Augusto e eu vou apresentar o vídeo sobre impulso e quantidade de movimento. Quando empurramos um corpo ou até mesmo puxamos, fazemos a aplicação de uma força. Observe a gravura na sua tela. Quando o carro enguiça, como é o caso da imagem, realizamos uma força para que possamos colocá-lo novamente em movimento. Essa é a noção intuitiva de impulso. Impulso é a grandeza física que determina a atuação de força sobre um corpo, ou seja, essa grandeza mede o esforço necessário para colocar um corpo em movimento. Matematicamente falando, essa é a fórmula que descreve o impulso. Veja, I é igual a F vezes T, onde F é a força aplicada sobre o corpo e T é o tempo da atuação da força. O impulso é uma grandeza vetorial e, como tal, para sua determinação completa e precisa, possui módulo, direção e sentido. No Sistema Internacional de Unidades SI, a unidade de impulso é o N vezes S, que é Newton vezes segundo. Como é possível perceber, ao empurrar um determinado carro, como no exemplo acima, o mesmo adquire movimento que é proporcional à sua massa e à força que é aplicada sobre ele. Tal observação faz com que seja possível estabelecer uma relação entre impulso e a quantidade de movimento adquirida pelo corpo. A fórmula que determina a quantidade de movimento adquirida por um corpo pode ser enunciada da seguinte forma: a quantidade de movimento, também chamada de momento linear, Q de um corpo de massa m que se move com velocidade v, é definida pela seguinte expressão: Q, que é igual a m vezes v, onde m é a massa do corpo e v é a velocidade que ele adquire após a aplicação da força sobre ele. A quantidade de movimento, assim como o impulso, é uma grandeza vetorial, portanto ela também possui módulo, direção e sentido. A unidade no SI é o quilograma vezes metros por segundo. Como foi dito, existe uma relação entre impulso e quantidade de movimento, que é denominada de teorema impulso-quantidade de movimento. Tal teorema diz que o impulso I, produzido pela resultante das forças atuantes sobre um corpo durante um intervalo de tempo t, é igual à quantidade de movimento do corpo nesse mesmo intervalo de tempo. Matematicamente fica assim: I é igual a QF menos QI, onde QF é a quantidade de movimento final e QI é a quantidade de movimento inicial.